Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje vamos falar sobre psicologia e trabalho. Quer saber mais informações sobre esse importante tema? Acompanhe agora no programa Questões. Trabalhamos em média 8 horas nos dias úteis da semana. Permanecemos um tempo considerável no ambiente e nas relações de trabalho. Ao aproximar trabalho e saúde, a psicologia pode contribuir muito no estudo, na concepção, na avaliação e reestruturação das atividades de trabalho. O trabalho ele é promotor da consciência. A psicologia sempre se preocupou em saber como é que as coisas estão na cabeça do homem e não estão na natureza. O trabalho explica isso. Podemos entender o trabalho como uma questão de transformação da natureza humana. Dá sentido à questão da existência humana. Dá sentido ao ser pessoa, né? O trabalho é tudo para um ser, para o sujeito, porque o trabalho é que vai realmente definir as questões de existir, de estar presente nesse meio social. A construção da identidade humana é construída pelo trabalho. A primeira pergunta que você faz é: o que você faz da vida? Né? Foi a primeira pergunta que você me fez, qual é a tua profissão? E é a profissão que constrói a identidade. É a profissão que constrói o teu modo de se vestir, que constrói o teu modo de falar, a tua linguagem, que constrói o teu modo de relações sociais, etc. No campo da ciência da psicologia, o trabalho é considerado uma das formas de justificar a existência humana. É também por meio do trabalho que o homem se reconhece e reconhece o outro. Pensando nessa relação da psicologia com o trabalho, os franceses foram os primeiros teóricos que se propuseram a estudar e analisar esse tema. Já no Brasil, os estudos nessa área surgiram apenas no século XX. Bom, primeiro a gente tem que compreender o processo de mudança, né, no mundo contemporâneo com relação ao trabalho, que existe um excesso de flexibilidade, um excesso de precarização desse trabalho, né, e como que esse homem hoje dá conta de lidar com isso. E a psicologia ela tem que acompanhar esse processo de precarização e ajudar esses psicólogos em formação para que ele consiga olhar esse homem dessa maneira diferenciada. Conseguir contribuir para esse homem dar conta de lidar com toda a complexidade que o mundo contemporâneo nos traz. E o conceito de psicologia na relação de trabalho, ele tem avançado muito. Eu já considero como se fosse mesmo que ocorreu uma valorização no âmbito do trabalho e em relação também ao profissional. A psicologia ela estuda o comportamento e os processos mentais. Aqui dentro da organização ou qualquer outra organização, o ser humano ele está envolvido com esses processos mentais. Então, se a gente for observar as relações interpessoais no ambiente de trabalho, faz necessária a participação da psicologia. Apesar de um estudo recente no Brasil, a compreensão sobre a relação entre a psicologia e o trabalho sofreu grandes mudanças nos últimos anos. Atualmente, a relação entre psicologia e trabalho constitui uma área que se preocupa não apenas com a orientação e treinamento do trabalhador, mas também com seus interesses e suas relações sociais. A psicologia, quando ela surgiu no ambiente organizacional, ela surgiu muito com o intuito de colocar as pessoas a favor do trabalho mesmo, né? E as áreas de recursos humanos, elas tinham uma relação muito forte com os sindicatos do trabalho, né? A relação era muito forte na perspectiva do recrutamento, da seleção, né? E o que a gente foi vendo foi uma evolução, né, que passou pela administração de pessoal, né? Isso depois entrou para a estrutura de recursos humanos, né? E hoje a gente tem aí o papel do RH como um agente, né, de fazer uma assessoria nesse ambiente de trabalho mesmo. Percebo hoje
é que antigamente a gente tinha um RH bem mais operacional, né? Bem voltado para contratar e demitir e nada de desenvolver. E hoje, no passar de um tempo para cá, as empresas estão preocupando com o bem-estar dos funcionários. Então, com isso vem um RH estratégico, gestão de pessoas, não mais departamento pessoal, DP. Então, isso está fazendo com que os funcionários se desenvolvam, façam treinamentos, tem planos de carreira dentro da empresa. Eles não estão aqui apenas para passar o tempo, receber o salário no final do mês. Não, eles estão aqui para poder pensar no seu desenvolvimento, pensar no seu bem-estar. O setor, por si só, ele tem um papel essencial, que é na parte de desenvolver pessoas. Então, a gente trabalha com a parte motivacional, com a parte comportamental dos nossos funcionários. E antigamente ela era voltada muito para o processo de industrialização, processo de recrutamento e seleção de pessoas. Hoje em dia a psicologia tem um foco diferente, que é voltado para a potencialização do sujeito, o sujeito tornar consciente de si, da sua maneira de trabalhar, da sua força dentro da área de trabalho. Então a psicologia vai ajudar o sujeito a trilhar um caminho para ele ter um prazer em estar trabalhando na função onde ele está. A ciência, a psicologia, falando sobre trabalho, essa deu início na França, com os estudos de compreensão da causa e efeito da fadiga nas atividades humanas. Com isso veio os estudos aprimorando sobre a questão da fadiga e desenvolvendo uma busca de compreensão melhor do homem na relação do seu desenvolvimento, do seu crescimento humano, do que faz nesse movimento. Ele busca uma compreensão melhor de si mesmo e uma relação melhor com o outro. Psicologia nunca se preocupou com o trabalho, nunca interviu na relação de trabalho, nunca compreendeu o trabalho como hominizador, como construtor do ser humano, como construtor da identidade humana, como construtor da consciência, dos processos de alienação, daí por diante. Quer dizer, a psicologia sempre ignorou solenemente o trabalho. Mesmo quando você fala em psicologia das organizações, que é uma psicologia que vive dentro do ambiente de trabalho, o que você acaba tendo é uma utilização da teoria, da conceituação psicológica para ajudar as organizações do trabalho. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre psicologia e trabalho. No próximo bloco, acompanhe quais são os principais problemas de trabalho relacionados ao campo de atuação da psicologia. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. O trabalho pode ser um espaço ou atividade que promove o prazer e a autorrealização. Mas se não houver as condições adequadas, também podem ocorrer diversas doenças físicas e mentais, desenvolvidas especificamente no trabalho. A saúde do trabalhador, ela é dita pela questão de não adaptação ao meio, de não adaptar a forma de entender o próprio desenvolvimento do ser humano. O trabalho traz um aspecto de autoestima, um aspecto de valorização do ser humano. Quando ele está bem ajustado, bem adaptado ao que faz, ao seu desenvolvimento, à sua atividade, realmente ele não há comprometimento de ordem psíquica. Mas quando ele está desajustado, há um comprometimento de ordem psíquica,
há uma necessidade de reajustar, de buscar, de verificar o que está realmente comprometendo a sua atividade. O trabalho constitui a identidade. Na medida em que o trabalho constitui a identidade, ele pode constituir a saúde mental ou a doença mental. Então, dentro do teu trabalho, você pode ficar deprimido, até a ponto de querer se matar. Você pode ficar paranoico a ponto de não conseguir trabalhar porque tem um jacaré embaixo da mesa. Qualquer coisa. Porque você está perante uma construção de um processo de identidade, de consciência, de cognição, de afeto, de emoção. O papel do psicólogo nas organizações não é apenas capacitar e treinar os funcionários. Ele está em contato diário com os profissionais, influenciando diretamente no desenvolvimento pessoal e profissional do trabalhador ou estagiário. O setor de recursos humanos, ele pode promover dentro da empresa atividades, ele pode promover dinâmicas de acompanhamento pessoal, de fazer com que a pessoa se estimule mais no trabalho, né? Às vezes também ele pode conversar com uma pessoa que não está bem dentro da empresa e tentar trazer ela para um lado melhor da vida, né? Aqui a gente busca capacitar as pessoas, orientá-las e ouvi-las, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, o profissional do pessoal, mas é uma coisa que está integrada, né? Então a gente não pode trabalhar com o homem como se ele fosse uma máquina, a gente tem que trabalhar com o sujeito como uma pessoa que tem sentimentos, né, que carrega esse sofrimento, essa dor, e às vezes não tem como separar isso. Então a gente tenta minimizar as ações aqui dentro do trabalho. Nessa relação da minha condição de estagiária com o trabalho, é necessário certa capacitação. Então, a busca dessa capacitação, a busca de cursos mesmo, de relacionar a técnica no contexto de trabalho. Então, acaba que a gente vê a teoria, mas na prática é um pouco diferente. A psicologia do trabalho nas organizações tem atualmente um grande desafio. Além da preocupação com o funcionário, o psicólogo também precisa propor atividades que tornem o trabalho mais motivado, visando sua qualidade de vida. Os maiores desafios do profissional psicólogo hoje nas empresas é fazer com que os funcionários se sintam motivados no local de trabalho, que o trabalho seja prazeroso, né, principalmente, que não seja monótono, né, e que eles não vão ali todos os dias somente para trabalhar e no final do mês receber o seu salário, e sim como uma maneira de relacionamento, né, de interação prazerosa. Ela vem nos auxiliar no sentido de quebrar o paradigma de homem-máquina. Essa concepção que tinha antes, a gente tenta quebrar esse paradigma hoje para que o sujeito participe das suas ações, se envolva, tenha um prazer em estar trabalhando aqui dentro da organização. A gente tem algumas iniciativas mesmo dentro da empresa, que são as nossas avaliações, né? A gente tem alguns treinamentos que a gente está sempre fazendo ali com os funcionários, acompanhamento mesmo de conflitos internos, relações mesmo interpessoais, a gente sempre está apoiando os nossos funcionários nisso. É a psicologia enxergar e começar a trabalhar a formação desse aluno, desse futuro profissional, de que o trabalho faz parte do homem. O trabalho ele é necessário porque é a partir do trabalho que a gente cria uma possibilidade de identidade, uma construção de coletivo, de reconhecimento, de possibilidade de cooperação entre as partes, e o homem precisa disso. Então, se a gente não consegue fazer com que essas pessoas em formação percebam a importância disso, ele vai reproduzir no mercado de trabalho essa visão mais dicotomizada. Então, o grande trabalho é mostrar para todos que o resultado vai ser tanto melhor quanto mais coletivo ele for. E às vezes a gente tem que entender que o melhor para mim não é o melhor para a coletividade. E não sofrer com isso. E entender que o propósito do coletivo ele é maior do que o propósito individual. Então o desafio nosso é esse. É transformar a obra em obra coletiva e não em obra individual. Sem dúvida, nós não estamos diante de uma transformação do trabalho, nós estamos diante de uma revolução.
Não é aquela revolução social ou socialista, não é uma revolução que coloque o operário no poder, não é mas é uma revolução na forma como as pessoas se relacionam com a questão do trabalho. Muito mais prazer e, sem dúvida, outros tipos de sofrimento. Sofrimentos que a gente ainda precisa estudar para ver. Precisa desenvolver metodologia para fazer. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a relação entre a psicologia e o trabalho. No próximo bloco, acompanhe quais são os principais avanços do campo da psicologia do trabalho. A atuação do psicólogo nas atividades de trabalho é fundamental para se proporcionar melhor qualidade de vida aos trabalhadores. Assim, a psicologia do trabalho contribui muito para a promoção do bem-estar e das condições adequadas a uma vida saudável dentro e fora do espaço de trabalho. Ainda está muito precário, muito pobre a presença de uma ação coletiva, de uma ação social, e ou também da ação do psicólogo nos mecanismos de saúde pública. Quando a gente fala na natureza humana, né, a transformação da natureza humana, que é o trabalho, nós já estamos falando realmente de uma integração do homem no meio social. Essa integração desse homem realmente é uma preocupação da própria psicologia, que busque realmente uma melhor integração em todo o ser humano, na sua transformação, de que ele realmente realize, né, compreenda melhor a si mesmo e reconheça o outro de uma forma melhor. O que precisa ser feito para melhorar a saúde no trabalho, para melhorar as relações de trabalho, para melhorar o prazer, para diminuir o sofrimento no trabalho, o que precisa ser feito é um diagnóstico. Isso, analogia é com a medicina. Segundo uma pesquisa realizada pelo ISMA do Brasil, Associação Internacional voltada para a pesquisa e desenvolvimento da prevenção e tratamento de estresse no mundo, atualmente apenas 24% dos trabalhadores realizam suas atividades felizes. Um bom ambiente de trabalho é muito importante para as organizações. Além do rendimento profissional, os trabalhadores felizes têm a autoestima elevada, são confiantes, flexíveis e sabem o que querem. Quando as pessoas compreendem a que vieram, por que estão aqui, qual é a missão que elas têm, que papel elas representam nesse espaço, elas passam a entender que o ambiente de trabalho colabora para ela como ser humano, né? É o lugar onde ela produz, é o lugar onde ela se realiza. Se nós entendemos o trabalho dessa maneira, o trabalho não adoece, ele engrandece. A partir do momento que a gente faz treinamentos, né? Envolve essa parte motivacional, a questão do trabalho em equipe, a questão da importância do trabalho, né? É uma forma que a gente busca de fazer com que o funcionário sinta-se satisfeito, né? De estar trabalhando conosco. Fora do trabalho é uma coisa muito importante, porque quantas vezes você chega aqui e você não está bem por causa de um problema lá fora, né? E se isso é detectado rápido, eles conseguem me ajudar não só como aqui dentro do meu trabalho, como também fora do meu trabalho, né? E uma coisa interessante também, que é um funcionário que está bem na empresa, ele está bem fora da empresa, né? Mas se eu não estou bem na empresa e alguém me pede uma informação lá fora, a informação não vai ser legal,
Mas se eu estou bem, a informação vai ser a melhor possível. Mesmo com os avanços na área da psicologia do trabalho, é necessário pensar em políticas públicas para atender mais diretamente o trabalhador, proporcionando uma melhor atuação do psicólogo na área do trabalho, não somente nas organizações, mas também a partir do sistema de saúde. É romper, né, com o paradigma de políticas públicas voltadas para a vulnerabilidade do sujeito. As políticas públicas ela tem que trabalhar com a promoção do sujeito, com a potencialização do sujeito, trabalhar com a psicodinâmica para que o sujeito possa ter prazer no ambiente de trabalho, para que ele possa ter um poder, né, uma responsabilização diante das suas escolhas aqui dentro. Né? Então, as políticas públicas ela tem que ter um olhar para além da vulnerabilidade. São questões que acarretam umas às outras e acaba finalizando de modo geral no contexto da saúde. Então, a gente pensar em possibilidades na questão de políticas de saúde é fundamental, porque acaba que percebemos em relação a doenças, por exemplo, no contexto de trabalho, a gente percebe que gestão mesmo de sistemas de saúde muitas vezes são complicadas por falta de incentivo mesmo. Então talvez uma política que visasse tanto a questão do trabalho, mas relacionada à saúde. A possibilidade de trazer a saúde coletiva, né, para dentro do trabalho, a psicologia tem uma ferramenta que é a escuta. Então, utilizar a escuta desse profissional e jogar para o coletivo. Então, a gente vem trabalhando muito isso na área da saúde como um todo, não só em postos de saúde, em hospitais e tudo, mas qualquer organização que a gente está inserido, é tentar promover a escuta desse trabalhador. Ainda é preciso trabalhar muito com a saúde do trabalhador, em projetos que vão garantir essa saúde deles nas empresas e gerando melhoria, né, na saúde mental e o desenvolvimento de cada um deles em funções diretas ligadas à empresa. Para a melhoria do sistema de saúde pública, eu vejo que a movimentação de compreensão de como o homem está desempenhando as suas atividades e entender melhor esse desempenho de suas atividades. Compreender por que o homem, né, tem que modificar o seu comportamento para atender uma produtividade, para atender um social, e aí é um comprometimento maior. Se 50 pessoas de uma empresa de 200 aparecem lá com a mesma doença, claro que tem um problema no trabalho. Claro que você tinha que ir lá ver o trabalho. E não vai. Fica lá atendendo e dando resultado de perícia. Isso é verdade também no plano da psicologia, também no plano da assistência social, também no plano das ciências todas ligadas à biologia, etc, etc. Isso é verdade para envenenamento ou para depressão. E aí sim, aí você pode ter uma atitude preventiva, né? Mas isso está muito atrasado. Os novos equipamentos, a nova forma de lidar, né, de equipamentos que hoje estão auxiliando o homem nessa atividade dele, nós temos que realmente melhorar todas essas condições, principalmente quando você fala em saúde coletiva. Saúde coletiva está envolvendo fazer algo que é compatível com a sua natureza, é compatível com a sua forma de ser, é compatível com o que ele quer realmente desempenhar com gosto, com prazer, com satisfação. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre a psicologia e o trabalho. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.